Nós temos a satisfação de ter conosco aqui nessa noite o pastor Carlos Capitelli. O pastor Carlos, ele é o líder da divisão sul-americana para aqui nossos 8 países da América Latina. Nós agradecemos a ele por ter aceitado o convite de estar conosco aqui para apresentar esse tema muito especial. Muito obrigado, pastor. Que o Espírito Santo esteja contigo. Obrigado, irmão Cristóvão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olá, tudo bem? Olá, pessoal, aí atrás, tudo bem? E você que está nos assistindo, onde olhou, rapaz? Aquela câmera lá no meio? Show de bola. Você que está assistindo nessa noite ou em outro momento, esse culto que nós estamos realizando e esse estudo também sobre os ensinos de Jesus. E gostei do tema sobre saúde, né? Porque estava falando sobre os ossos. Você sabe que tem um provérbio que fala que o sorriso, a vida animada, faz que os ossos não se sequem. Mas quem fica todo desanimado, triste, amargurado, diz que os ossos se secam. Então, além de você tomar sol, além de tudo que foi colocado aqui, você tem que ter um sorriso no coração, na alma e estampado no seu rosto. E você pode dizer assim, mas como vou sorrir? No meio de tanta dificuldade, tanta tristeza, tanta opressão, tanto problema, vou dizer para você agora, quando você reconhece o ensino que nós vamos falar sobre hoje à noite, você vai poder sorrir no meio das lágrimas. Porque o ensino de hoje é sobre o que Jesus falou sobre Ele mesmo. Sobre a salvação. Sabe o que significa o nome de Jesus? Jeová é minha salvação. Ou na verdade é que quem outorga a salvação, quem busca a salvação, ou quem dá a salvação. Ou seja, Jesus andava e era a salvação em si mesmo. Então nós vamos aprender sobre esse estudo. Vocês têm recebido aí também o estudo aí no PDF. Nós não vamos seguir um por um dos textos bíblicos. Você estudou durante a semana. Agora vamos trabalhar um tema sobre a palavra de Deus do mesmo Jesus e seu ensino. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Inclusive começa o nosso estudo dessa noite, o estudo que você tem aí no PDF ou no impresso, e começa com esse texto. Lucas, o capítulo 19. Lucas, o capítulo 19, ok? O terceiro, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho sobre Jesus, ou sobre a vida de Jesus, os evangelhos, Lucas capítulo 19, nós vamos ler um texto da Bíblia e nós vamos refletir sobre a salvação, o que Jesus falou então sobre Ele mesmo. É curioso, né? Porque esse é o tema que nós vamos falar, vamos conversar sobre o que Ele falou sobre Ele mesmo. Lucas capítulo 19, estão prontos? A Bíblia aberta, Jesus na alma, no coração, sorriso para não secar os ossos, e alegria para receber o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Feche seus olhos, mais uma vez vamos a orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos trouxe aqui à sua casa, ou para assistir agora online, independentemente quando, como, de que maneira nós estamos fazendo esse estudo, o Senhor tem a capacidade de nos alcançar. E é por isso que eu peço que o Senhor possa nos guiar nesse estudo e derrame seu Espírito Santo, a fim de que possamos entender com clareza o que o Senhor tem para nos dizer e tomar decisões importantíssimas a seu lado. Oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O perdido. Está falando sobre Jesus e está falando sobre o propósito de Jesus. Para que Ele veio? E está muito claro, você sabe. Jesus veio para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. Adão e Eva, eles conseguiram ser enganados por Satanás. E veio por um homem, por uma mulher, o pecado. Mas pelo segundo Adão veio a graça e a salvação.
E é isso que Jesus vai nos ensinar através de tudo que ele fazia, tinha a ver com destacar a glória do Pai, ou seja, demonstrar o caráter de amor do Pai, o caráter de salvação do Pai. Então agora, Jesus, que é o verbo encarnado, João capítulo 1, vai falar sobre esse verbo, é a palavra ativa, é aquele que mandou, aquele diz e que tudo foi feito, e é aquele que não somente criou ao ser humano, sino que também o restaurou e o recriará para a eternidade. Então aí a gente vê um plano de salvação do Filho do Homem, que veio buscar e veio salvar. Bom, quando a gente pensa nessa declaração, é interessante, porque para o centro do universo, todas as atenções do universo estão sobre o perdido. Tudo que o universo faz na sua divindade tem a ver com o perdido. Todos os planos têm a ver com o perdido. Todas as estratégias têm a ver com o perdido. E aqui diz claramente que Jesus deixou as glórias do céu para entrar nesse buraco escuro de mundo e vir a salvar cada um de nós. Vir a buscar. E você busca aquilo que você perdeu. Você busca aquilo que você conhece. Você busca aquilo que você ama. Você busca aquilo que você se importa. Quando você perde alguma coisa, você perde o teu brinquedo, menina, bonita. Você perde o teu brinquedo. Você busca ou diz, não tem problema, mamãe vai me dar outro. Não, você vai buscar, você vai fazer de tudo. Onde está meu brinquedo? Não sei o que acontece esses dias, mas eu estou com o meu celular, não sei o que está acontecendo com essa cabeça argentina, que estou deixando meu celular em alguns lugares. Nunca aconteceu. E sempre minha esposa, de deixar o celular em diferentes lugares, ela diz assim, cadê meu celular, cadê meu celular? E a gente tentando buscar por todo quanto lado. Eu falo, mas que cabeça é essa? E agora, ultimamente, eu estou... Mas você acha que eu fico, totalmente eu vou comprar outro? Tá maluco? Vou buscar com todas as minhas forças. Por quê? Porque custou. Custou caro. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Você. Quanto custou o sangue de Jesus? Você acha que foi barato ou caro você? Você é caro, rapaz, você mesmo. Pensa num garoto valioso aquele lá. Você. Então ele deixou tudo para vir buscar você. Porque você é o mais precioso que ele tem. Me lembro quando era criança, nós fomos para uma praia no Uruguai. Eu sou argentino, como vocês já sabem, né? Da língua enrolada, como diz a minha amada Amanda. E aí fomos para férias e eu não sei se eu contei essa história uma vez aqui, não me lembro, mas eu gostava de me fazer de vendedor de picolé. Sim, gostava de me fazer de vendedor de picolé. Então, o que eu fazia? Eu pegava, tinha uma bermuda branca, uma camiseta branca, um isopor branco, um chapeuzinho branco e eu colocava gelo, não tinha picolé lá dentro. Então, eu saía de barraquinha em barraquinha oferecendo picolé para todo mundo. E então, picolé, até falava os tipos de picolé de morango, picolé de abacaxi, picolé de baunilha, picolé, alguém quer picolé? E as pessoas gostavam, olha o garotinho, que gracinha ele. Tinha uns 5 ou 6 anos, e eu vendendo picolé de um lado para outro, e num momento eu olhei para um lado, olhei para outro e percebi que, cadê meus pais? E fiquei um picolé, fiquei geladinho, fiquei duro, e então aí comecei a chorar, e meu papai, aquela coisa, né? E tem um costume interessante nas praias do Uruguai e da Argentina, quando uma criança se perde ou está perdida dos pais, levam perto da beira do mar e colocam nos ombros de quem sabe um homem alto como o irmão Cristóvão, e aí colocam e todo mundo começa a aplaudir, Por quê? Porque quando todo mundo está aplaudindo à beira do mar e tem uma criança lá em cima, todo mundo percebe que então tem uma criança perdida. Os pais olham, não, meu filho está aqui, meu filho está aqui, no mar, vou buscar meu filho. E aí todo mundo fica, mas aí começou a aplaudir. Ao vendedor de picolé, todo mundo preocupado. E cadê esse pai desse menino? E demorou, parecia uma eternidade. Por aí vejo que meu pai vem correndo, ele é bastante branco, mas estava pálido, mais branco do que ele é. Desesperado, e chega perto de mim, aonde você se meteu? Menino malcriado, mocoso, pá.
E ele diz assim: eu estava desesperado. É que ter um filho perdido é uma situação desesperadora. Você já perdeu o seu filho no shopping? Por 3 minutos? Você fica louco. Você fica maluco. O coração vem aqui na boca. É terrível. Pois Deus, Ele sabe. Jesus, Ele sabe o que é ter um filho perdido. Porque todos os dias Ele vive essa experiência. Mas Ele não se contentou de ficar observando, simplesmente Ele planejou tudo desde o início para vir buscar e salvar. Por isso veio buscar o perdido. Esse perdido é você. Esse perdido sou eu. Ah, pastor, mas estamos vendo aqui o tema. O que ele ensina sobre a salvação? Eu quero saber aí como é a questão da salvação. Isso é salvação. Você estava perdido e ele veio resgatar você. E custou caro. Alguns podem dizer assim, mas um perdido é aquele que estava, quase eu bati nele, que estava vindo aqui na esquina, e ele vinha, aí está o perdido. Não, não necessariamente. O perdido não é aquele que necessariamente está nas drogas, se está prostituindo. Um perdido é um homem, uma mulher que está no lugar equivocado. E esse lugar equivocado é longe dos planos de Jesus. Está entendendo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta história relata de um jovem que tinha sonhos, aqui nesse capítulo. É bonito ter sonhos. Deus nos fez para que a gente possa sonhar, mas para que possamos sonhar com Ele, com o que Ele quer. Mas Ele também nos dá liberdade para escolher. E ele sonhava com ter riquezas. E então ele fez de tudo para alcançar as riquezas. Não alcançou seu objetivo. Então começou por um caminho ilícito, um caminho do pária, do rejeitado da sociedade. E ele alcançou seu objetivo, tinha as melhores roupas, a sua casa gigante, boa, bonita. Tinha muita riqueza, tinha fama, mas desprezo de algumas pessoas. Porque ele era não somente um cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos. A história está inserida, ou aqui termina essa história, dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque precede o ensino de Jesus acerca da salvação nessa história. E então agora Jesus está por passar por Jericó. E aqui enmarcada estão 2 histórias muito curiosas. Uma história de um cego e pobre e mendigo. Por outro lado, um que não é cego, mas também era tão cego como aquele lá, não física, mas espiritualmente. Mas desejava abrir seus olhos para ver Jesus. E era rico em extremo e aquele outro pobre em extremo. Jesus passa por todos. E está Jesus passando agora por Jericó. Jesus está passando agora por tua casa. Jesus está passando agora pelo templo. Jesus está passando agora por nossa vida. Jesus, o cerne, a coluna vertebral, tudo que tem a ver com a salvação, porque seu nome é salvação, Ele é a salvação, vai passar por Jericó. E Zaqueu, que é o rapaz da história, seu nome significa puro, que antagônico, que paradoxa. Que seu nome significava puro e era uma pessoa altamente corrupta, um ladrão, merecedor da graça de Jesus. Alguns dizem, não, esse não. Mas é para ele que veio buscar ou salvar o perdido. Então, ele sai de casa. Sair de casa era uma aventura, porque eles tinham guarda-costas. Geralmente os romanos, eles cobriam as costas destes que eram publicanos, e este, que era o chefe dos cobradores de impostos, e sai para a saída da cidade, porque Jesus estaria passando por lá.
E ele vê que uma grande multidão estava lá. E quando ele vê essa grande multidão, ele começa a pular, ele era de baixa estatura. E começa a pular para que queria ver Jesus. Como todos nós, deveríamos todos os dias buscar se encontrar com Cristo. E agora, então, essa história nos conta que ele não se importa com a multidão, ele se importa com Jesus. E este é um grande passo para entender o que é a salvação. É se importar com Jesus e não com as multidões que este mundo vão apresentando para você. Multidões. Talvez a multidão se fechou e olhou para Zaqueu e disse assim, este não é merecedor, este não. E Zaqueu deu um jeito. Multidões. Quem são as multidões? Para alguns é o estudo. Sim. Para outros é o trabalho. Para outro um esposo, a esposa, um relacionamento, seu namorado. Para alguns a multidão pode ser alguns vícios que carrega. E vai alimentando isso e vai se apresentando entre Jesus e você. E alguns ficam com a multidão e preferem se esconder no meio da multidão e não correr ou procurar atrás de Jesus. Mas a história diz que ele saiu de casa e foi correndo. Você viu aqui? É interessante. Porque aqui diz que era um publicano maioral, era rico, e diz procurava ver quem era Jesus, ou seja, procurava a salvação. Mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Verso 4 diz, então correndo adiante, tomou atitude para a salvação. Jesus já tomou atitude, deixou as glórias do céu e veio se enfiar nesse mundo escuro para salvar você, para que eu tenha oportunidade. Mas ele teve atitude, não se importou com a multidão e foi correndo. Ou seja, há uma atitude por parte de você e de mim para aceitar ou rejeitar a salvação, que é um presente, é de graça. Ou você aceita, ou você rejeita. Você quer vida eterna? Você quer ver Jesus voltar em glória e majestade e morar eternamente com Ele no céu? Depende de você. Eu não estou aqui falando de obras, porque um estudo que nós estudamos durante a semana, aqui aparece, nós não somos salvos pelas obras, não é uma questão do que você faz, mas pelo qual você aceita. Quando você aceita a salvação, quando você aceita a graça, é o Espírito Santo que trabalha na sua vida, e agora não é por obras e sim por fé, mas precisa de atitude, precisa uma decisão. Se não é simplesmente uma linda história, uma narrativa bonita de que Jesus veio buscar e salvar a cada um de nós. O presente é de graça, mas para aquele que pagou, custou. Mas é de graça. Então agora diz que Zaqueu correu e não se importou com a multidão. Muitos se importam com multidões, e é por isso que não desenvolvem uma fé madura, porque deixam que as multidões agobiem seu ser, porque deixam que as multidões estejam como prioridade, porque fazem que a multidão tome conta das suas decisões, porque são as multidões que se antepõem entre você e o ensino de Jesus sobre a salvação e o que Ele outorga para cada um de nós. Multidões. Vamos refletir. Vamos pensar. Quais são essas multidões? Você já identificou? Você já sabe qual é a multidão que às vezes está se interpondo entre você e a própria salvação? Um Zaqueu não se importou, correu, tomou atitude. E poderia ser um absurdo, um ridículo. O líder, o chefe da Receita Federal do Brasil, correndo atrás de um mestre que iria passar pela uma rua, e mais ridículo ainda, se subir uma árvore para passar e ver Jesus.
Porque ele diz: se esse tal Jesus tem um discípulo que era um dos meus cobradores e deixou o posto, o cargo, então esse aí, ele tem a solução para a minha vida. Sabem, é interessante porque Zaqueu tampouco se importa com o que dirão. O que dirão talvez seja um dos maiores empecilhos pelo qual muitas pessoas não aceitam a salvação. O que dirão? O que dirá minha tia? O que dirá meu pai? O que dirá meu esposo? O que dirá meu namorado, minha namorada? O que dirá meus filhos? O que dirá meus vizinhos? O que dirá meus amigos? E agora eu vou atrás da salvação e aceito a Jesus e me torno um adventista do sétimo dia. O que dirão? Quando o que dirão toma conta da sua vida, são os outros que tomam conta das tuas decisões. Por isso você precisa de atitude. Por isso Jesus oferece, aqui como a gente viu no estudo, ele oferece a salvação e pede que você enxergue Ele, e somente Ele. Porque se você começar a ver o que dirão os outros, se você se concentrar com a multidão, se você se concentrar com os problemas da vida, e claro, vocês podem dizer assim: pastor, é muito bonito, é uma utopia bastante interessante, é bastante legal, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que correr atrás de outras coisas. Então você não entendeu talvez a dinâmica da vida? Onde Jesus disse assim: você procura primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão vir. É a aceitação pela fé. Você tem que andar pela fé, mas tem que tomar atitude. Não deixe que multidões ou que dirão te afastem do maior presente, que é a salvação em Cristo Jesus. E agora Zaqueu sobe na árvore, e vocês conhecem a história. Aí Jesus vem com a multidão. E sabem que tem muito curioso ao redor da multidão. Não é todo mundo naqueles... Você vê assim, grandes multidões atrás de alguns movimentos carismáticos, espirituais. Tem de tudo, né? Não todo mundo está lá porque realmente quer receber, obter a salvação. E muitos enganados vão para grandes concentrações, ou estão lá para ver o que está acontecendo, porque está acontecendo milagres, porque está acontecendo... porque lá o cara ganhou um carro, porque lá isso aí. Então está talvez atrás dos benefícios de um sistema de salvação que é por recurso, é por dinheiro. E que triste, onde pessoas muitas vezes são enganadas por uma teologia que não é de Cristo, que Ele veio a ensinar e dizer: eu sou a salvação, se você me seguir, eu vou dar para você o que for necessário para você. E Zaqueu sobe na árvore, e Jesus para, e a multidão para. Jesus olha para cima e todo mundo olha para cima. E quem está lá sentadinho ou em pé? Multicores. Imagine a vergonha que todo mundo está olhando para o chefe da Receita Federal. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce da árvore. A salvação chegou na tua casa hoje. Desce. Desce daí, vamos para casa, vamos festejar. Sê de teu coração sincero. Coração que busca o Senhor. Coração que quer ver Jesus. Que quer ver a salvação de perto, mas não simplesmente ver e ver o que acontece com os outros. É algo pessoal. Então não se importa com multidão. Não se importa com o que dirão. E não se importa com limitações. Muitas são as limitações que temos. Mas em Cristo damos um jeito. E Jesus, passo a passo, nos vai ensinando que é para isso que Ele veio. E por isso a gente deve viver e, se for necessário, morrer. Mas morrer com quê? Com a garantia de que somos salvos
em Cristo Jesus. Zaqueu desce. Vão para casa. Existe uma festa, alegria, e agora a primeira coisa que Zaqueu faz é o quê? Vou devolver aquilo que eu roubei 4 vezes mais. Está vendo? Que existe arrependimento, ou seja, que existe uma mudança a partir da aceitação de Cristo. Quando Jesus entra numa vida de uma pessoa, existe uma mudança. Ele veio e entra no teu ser para transformar. Porque se você aceita Jesus, mas você continua igual, então alguma coisa está de errado. Porque você não aceitou Jesus. Você aceitou um sistema, você aceitou uma forma, você aceitou uma maneira, mas não a pessoa de Cristo. Então por isso que Jesus diz: esta é a vida, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não está falando aqui de uma teoria, não está falando de um conhecimento superficial. Meus irmãos amados, quando fala da vida eterna, que é estar em Jesus, permanecer nele, estar em Cristo, significa vida eterna em Jesus, uma experiência, algo vivencial, algo diário, algo de entender quem está ao controle da vida. Ou é Ele ou sou eu. Não tem espaço para os dois no trono do meu coração. E agora que Zaqueu entendeu, pá! Então, se há o pecado, se meu problema, se a distância que eu tinha com o Salvador era minhas posses, as minhas riquezas, então a primeira coisa que faz um coração arrependido é se manifestar de que é um giro 180 na vida. Jesus produz isso em um coração sincero. Jesus olhou para Zaqueu. Sabem qual palavra essa é em grego? Emblepei. Eu não sou um experto em idiomas bíblicos, mas justo essa palavra só aparece quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, quando Jesus tem um encontro com Simão Pedro e quando Jesus tem um encontro com um jovem rico. Aparece 3 vezes em encontros pessoais. Diz que Jesus olhou para Simão Pedro e mudou seu nome. Jesus olhou para Zaqueu e diz: desce daí, a salvação chegou na tua casa. Olha para o jovem rico e diz que o amou. Que olhar é esse? É o olhar da salvação. Toda a Bíblia fala de olhares, mas só aqui no encontro pessoal, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, eu já conheço você. Jesus olha para você nessa noite e diz: eu sei quem você é. Não venha com máscaras para a minha presença. Não se esconda atrás de alguma coisa que você não é. O verdadeiro sentido da salvação é mudança. É mudança de estilo de vida, de maneiras, de formas, mas também especialmente desse caminho que nos fazemos mais perto dele, em permanecer nele e para a eternidade. Zaqueu significa puro e era um corrupto. Agora sim, faz honra a seu nome, que seus pais com sonho, como toda criança judaica e hebreia, era colocar um nome que possa significar a sua vida, simbolizar seu caráter, que seja puro, meu Zaqueu. Não foi por muito tempo, mas quando Jesus ingressa na vida de uma pessoa, a mudança, giro 180, a salvação. E Jesus olha para você nessa noite e diz: eu quero não somente ensinar para você o que é teoricamente a salvação, a que você possa permanecer em mim, e a vida eterna vai ser uma realidade no teu caminhar cristão, porque nós somos moradores do céu aqui na terra.
não simplesmente quando cheguemos lá. Lá é uma consequência. Que bonito saber que o Filho do Homem veio buscar e salvar você. Basta aceitar e se entregar. Este é o ensino de Jesus sobre Ele mesmo. Que Deus nos abençoe, para que possamos tomar decisões solenes a seu lado todos os dias da nossa vida, e que Ele permaneça em nós. Olhemos para Ele, passemos tempo com Ele, e Jesus olha para você e diz: eu te conheço. Desce daí onde você está, vamos para casa, vamos festejar, vamos passar tempo juntos. O Filho do Homem veio buscar e salvar. O mais precioso que Ele tem é você e sou eu. Vamos ficar em pé, aqueles que estamos aqui, e você de maneira reverente lá na tua casa, feche seus olhos, mas faz alguma coisa, por favor, antes de orar. Você já tomou sua decisão? A decisão de hoje é: sim, aceito a Jesus como meu Salvador. O que significa isso? Que você quer que Ele conduza a tua vida. O que significa isso? Você, se não é batizado, você tem que fazer isso. Você tem que se entregar a Ele. E o batismo, por imersão, é um dizer a Cristo: eu quero te seguir e aceito Yeshua, aceito Josué, aceito Oseias, aceito esse nome, a salvação. É bastante simples. Só eu e você que às vezes complicamos as coisas. Então, se você não é batizado, tome a sua decisão e fale conosco. Queremos que você continue estudando esses ensinos de Jesus, mas aceitando tudo o que Ele diz para a nossa vida, especialmente aceitando o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará para a salvação eterna em Cristo e para a eternidade. Fechem seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez, através da Tua palavra, o Senhor nos fala ao nosso coração. Que bom ouvir a Tua palavra. Que bom sabermos dos planos maravilhosos antes da fundação do mundo. Nunca houve um tempo sem um plano especial de salvação. E lá, desde a fundação do mundo, já te ofereceste Cristo. Obrigado. Porque disseste: eu vou lá. Se alguma coisa acontecer de errado, eu vou lá, eu vou me entregar. Eu serei o Cordeiro. Obrigado, Senhor, porque somente em Ti que temos salvação. Quando a gente recebe esse olhar carinhoso da Sua parte, nos sentimos de fato nus, tal qual somos. E não podemos te enganar. Senhor, temos lutas. Tem coisas que são multidões. Os que dirão muitas vezes prejudicam nossas decisões. Limitações próprias ou que a gente inventa para não estar em harmonia com o Senhor quer para a nossa vida. Pai, derruba tudo isso. Olha para o nosso ser e venha habitar em nosso coração. Obrigado pela salvação. Obrigado por Cristo. Queremos permanecer em Ti hoje e para sempre, tomando decisões muito bonitas a Teu lado. Senhor, queremos ver Jesus voltar em nossos dias e querer estar preparados para esse momento, onde a salvação será consumada para sempre. E assim moraremos eternamente contigo, onde não haverá problemas, onde não haverá lágrimas, onde não haverá separação, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá doença. Senhor, esperamos esse dia, e para chegar esse dia e estarmos prontos, te aceitamos mais uma vez em nosso coração e nossa vida,
aceita o nosso coração, aceita a nossa entrega. O fazemos no precioso nome de nosso carinhoso e amado Salvador, Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Você foi feito para ser salvo em Jesus. Boa noite, Deus te abençoe.